Pessoal, hoje eu vou falar sobre síndrome de ovário policístico. Eu vejo muitas pessoas se enchendo de metformina, se enchendo de anticoncepcional, meninas com 13 anos sendo diagnosticadas com síndrome de ovário policístico, que dá-lhe anticoncepcional, mulheres que procuram um médico com o intuito de engravidar, descobre que tem síndrome de ovário policístico, aí vem um balde de água fria, não, você não pode engravidar, você está com síndrome de ovário policístico, toma anticoncepcional, mulheres frustradas, mulheres dependentes de remédios, e isso tem que mudar, é minha função aqui, então eu vou falar a real causa da síndrome de ovário policístico e como reverter a síndrome de ovário policístico. Não vou falar 100% dos casos, mas 99,99% dos casos estão relacionados à resistência à insulina. Antes de começar a falar sobre síndrome de ovário policístico, eu queria falar levemente a fisiologia da ovulação, tá? Quando a mulher para de menstruar, no último dia que ela tem o sangramento, você tem uma liberação de uma gonadotrofina, que a gente chama de GnRH, pelo hipotálamo, tá? Esse GnRH vai na glândula pituitária, faz com que o corpo libera FSH e LH. Esses hormônios estimulantes vai para o ovário, lá no ovário ele estimula a produção de estrógeno, no caso estradiol em excesso. Esse folículo ovula, vira um óvulo, vai para a trompa, depois da trompa ele vai para o útero, chega no útero, ele vira corpo lúteo, é onde é produzida a progesterona, que no caso o pico de progesterona é 300 vezes maior que o estradiol. A progesterona deixa o ambiente do útero favorável à fecundação e também promove um rompimento do corpo lúteo. Assim encontra o espermatozoide e nasce o famoso Luquinhas da vida, tá? Onde eu quero chegar com isso? Síndrome de ovário policístico, pessoal, nada mais é do que uma condição onde as mulheres começam a produzir andrógenos em excesso. Andrógeno, no caso, são hormônios masculinos, no caso, testosterona. Quando a mulher começa a produzir a testosterona em excesso, ela começa a criar hirsutismo, ela começa a ter pelo, ela começa a ter cisto no ovário, porque a produção de andrógeno atrapalha o pico tanto de estrógeno quanto de progesterona. Você precisa ter os picos corretos, que não convém entrar no caso aqui, para você tanto ter o amadurecimento do folículo e também ter o rompimento do corpo lúteo. O andrógeno em excesso promove essa alteração do pico de progesterona e estradiol, por isso que a mulher tem cisto no ovário, porque o folículo chega no útero, mas ele no corpo lúteo ele não se rompe, ele fica ali, depois ele vai para a área externa do útero e vira um cisto. É por isso que muitas mulheres que têm síndrome de ovário policístico, quando faz ultrassom, tem vários cistos, é porque aquele folículo ovulado não conseguiu se fecundar, não conseguiu se romper, não conseguiu sair, ficou retido ali, acabando virando um cisto. Outra coisa que é muito comum na síndrome de ovário policístico é a amenorreia, a pessoa menstrua com 24 dias, depois na próxima menstruação vai com 28, depois com 34, ela tem uma desregulação do ciclo menstrual, os dias não começam a bater. Outra coisa que é muito comum, a pessoa começa a ter várias manchinhas na pele decorrente de uma acantrose que a gente chama de resistência à insulina e por aí vai. Então, síndrome de ovário policístico é uma condição onde a mulher aumenta a produção de andrógeno, tá? Qual é a ação do anticoncepcional? A ação do anticoncepcional, no caso que ele é rico em progesterona, quando é indicado, ele tem ação antiandrógeno. Você entra com uma bomba de progesterona com o intuito de diminuir os andrógenos corporais. Assim a mulher não fica com o hormônio masculino muito livre, produzido, mas ao mesmo tempo ela está com a causa ali e ela está infértil, ela está tomando anticoncepcional. Então às vezes a mulher procura um médico querendo engravidar, descobriu que tem síndrome de ovário policístico, o cara não sabe tratar a causa, coloca a mulher para tomar um anticoncepcional e fala assim, você não vai poder engravidar.
Isso é bizarro, tá? Então, síndrome de ovário policístico é uma condição onde a mulher produz hormônio masculino em excesso. O anticoncepcional tem ação antiandrógena, no caso, rico em progesterona, e ao mesmo tempo você consegue associar a metformina. A metformina tem seus benefícios, tá? Mas a longo prazo ela depleta vitamina B12, vitamina B9 e coenzima Q10, então a pessoa tem uma neuropatia, então ela começa a ter muita gastrite, muita azia, principalmente quando eles passam metformina com mais de 100 miligramas, 1000 miligramas por dia, começa a ter muita gastrite, muita azia, porque a neuropatia altera a ação do nervo vago, então a mulher não está produzindo suco gástrico, aí vem, junta tudo aí, entrou com omeprazol, entrou com anticoncepcional, omeprazol não, com a metformina, a mulher tá tendo muita gastrite e azia, aí entra com omeprazol, só que a mulher não tá tendo excesso de suco gástrico, ela tá tendo deficiência de suco gástrico porque a metformina provocou uma neuropatia pela deficiência de vitamina B12, B9 e coenzima Q10. O diagnóstico hoje de síndrome de ovário policístico é feito, não é só assim que eu faço no consultório, tá? Mas é feito na prática pela dosagem dos hormônios, sendo que na maioria dessas dosagens são hormônios sanguíneos, não servem para nada, porque o hormônio sanguíneo é conjugado a uma proteína, a uma globulina. Esses hormônios têm que ser dosados de forma salivar. Pessoal, então, anticoncepcional tem a ação de diminuir o hormônio masculino. Mas o que a gente está martelando? Hoje a medicina no Brasil, ela é sintomática. A paciente chega no consultório com síndrome de ovário policístico, toma anticoncepcional para diminuir o andrógeno. Mas o que está aumentando o andrógeno? O que eu vou reverter isso? Paciente chega hoje no consultório com diabetes tipo 2, é remédio, mas o que está elevando a glicose? Paciente chega com hipertensão, corta o sal, maluquice, mas o que está elevando a hipertensão? É isso que a gente está martelando esse tempo todo. As doenças, elas têm uma causa base, não adianta agir no sintoma, você tem que agir na causa. Como eu falei, pessoal, 99,9% das pessoas estão tendo síndrome de ovário policístico devido a um quadro de resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Por que a resistência à insulina aumenta a produção de andrógeno? O que acontece? Vocês já repararam que a maioria das pessoas que tem síndrome de ovário policístico, não são todas, tá? São pessoas que são mais gordinhas, são pessoas que às vezes têm diabetes, são pessoas que às vezes têm ácido úrico elevado, são pessoas que às vezes têm esteatose, são pessoas que às vezes têm hipertensão, porque essas doenças se tratam de uma síndrome metabólica. Então é por isso que está associado. Mas por que tem muitas mulheres que às vezes não têm, não está obesa, mas tem síndrome de ovário policístico? Que magreza não é sinônimo de saúde. Você pode estar magro devido à predisposição genética, mas ao mesmo tempo você tem resistência à insulina desenvolvendo síndrome de ovário policístico. Você pode estar magro, mas tem predisposição genética e ao mesmo tempo desenvolvendo diabetes. Então é por isso que magreza não é sinônimo de saúde, tá? O que acontece? Quando você começa a comer alimentos que dão pico de glicose constantemente, alimentos que dão pico de glicose, a glicose ela não consegue sair da corrente sanguínea sem a ação de um hormônio chamado insulina. Por que você precisa da insulina? Vocês já repararam que quando uma criança ela tem uma diabetes tipo 1, o corpo começa a atacar as células betas do pâncreas, ela deixa de produzir insulina e, consequentemente, ele tem que tomar insulina de forma exógena, de fora para dentro, é porque ele deixou de produzir insulina e o açúcar do sangue não sai sem a ação da insulina. Então, se você está comendo muita glicose, consequentemente, você está liberando muita insulina. O que a insulina faz? A insulina, isso é a fisiologia normal do corpo. A insulina sai do pâncreas, liga no receptor que chama insulino 1 e faz a célula expressar um outro braço que chama GLUT4 que joga glicose para dentro. Então você comeu glicose, você precisou liberar muita insulina.
Só que chega uma hora, pessoal, que vocês estão comendo tantos alimentos que dão pico de glicose que o pâncreas está liberando muita insulina. Então, o que a insulina faz? A insulina vai lá no ovário da mulher e estimula a produção de andrógeno em excesso. Então, a produção de andrógeno em excesso devido a uma resistência à insulina é porque a insulina está elevada. Então, você não tem que entrar com anticoncepcional sem averiguar como que está a insulina dessa mulher, como que está a resistência à insulina. As doenças hoje é quase zero, 15% está relacionado a genético, o resto é meio ambiente. Então é isso que eu quero falar. Síndrome de ovário policístico é uma condição onde a pessoa está comendo alimentos que dão muito pico de glicose, consequentemente ele está liberando muita insulina. A insulina ela vai no ovário e estimula a produção de andrógeno em excesso. E outra coisa que a insulina faz, todo hormônio liberado na corrente sanguínea, ela tem uma globulina que se liga, que não deixa desgrudar, como se fosse um carro com burão, que chama SHBG. Então, não vou falar que mulher não tem andrógeno, mulher tem andrógeno, mas não desenvolve tanta função porque você tem pouco andrógeno livre e a produção não é altíssima, devido à ação do SHBG produzido pelo fígado. Então, além da mulher aumentar a produção de andrógeno pelo ovário devido à ação da insulina, a insulina vai no fígado e diminui a produção de SHBG. A mulher fica com muito hormônio masculino e ao mesmo tempo fica com muito hormônio masculino livre para desenvolver funções. Síndrome do ovário policístico. Aí você vai no médico, o cara pega lá o exame, síndrome de ovário policístico, anticoncepcional e metformina. Você agiu na causa? Você resolveu a causa? Não. Aí a mulher toma anticoncepcional por 30 anos, por 20 anos. A mulher fica infértil, a mulher não consegue ter filho, a mulher fica dependente de remédio, porque não agiu na causa, que é uma condição nutricional. Você evitando alimentos que dão pico de glicose na corrente sanguínea, consequentemente o pâncreas diminui a liberação da insulina. Diminuindo a liberação da insulina, você diminui o estímulo para a produção de andrógeno pelo ovário e ao mesmo tempo aumenta a produção de SHBG pelo fígado. Fim da síndrome de ovário policístico. Eu só não falo que 99%, 100% não está relacionado à alimentação, porque tem outro fator que pode dar resistência à insulina, que a gente chama de fadiga adrenal. Quando você começa a ficar muito estressado no cotidiano, 24 horas, as supras adrenais, que antigamente chamava supradrenais, hoje chama adrenais, que é um chapéuzinho que fica nos rins. Se você fizer um corte sagital, no interior dela você tem uma ação simpática, que é a liberação de epinefrina e noradrenalina, e por fora você tem a liberação de hormônio, no caso aldosterona, andrógeno e cortisol. O cortisol, se ele ficar elevado, esses hormônios, eles são para o estresse. Por exemplo, meu filho chorou, você tem uma ação da adrenalina e ao mesmo tempo o cortisol faz gliconeogênese para te dar energia. Toma, você tem ação, mas você tem energia para o corpo agir. Quando você tem um estresse crônico, consequentemente você está liberando muito cortisol, o cortisol está fazendo muita gliconeogênese pelo fígado através de aminoácido e gordura, e ao mesmo tempo o cortisol diminui a sensibilidade da insulina. Então a insulina já não consegue tirar a glicose da corrente sanguínea, e como a glicose está aumentando demais no sangue, o pâncreas libera muita insulina ainda mais. Ele não está sabendo que o receptor está falho. Resistência à insulina, síndrome de ovário policístico. Então as duas